Olá, amados irmãos, iniciando mais um Sementes do Evangelho, com o coração cheio de alegria, agradecemos a Deus a cada coração que aqui chega por alguma razão. Que bom que vocês chegaram, que Deus vos ilumine, vos abençoe, vos guarde e com o coração cheio de amor, que esse amor transborde dos vossos corações sagrados a tudo e a todos. Então vamos iniciar a nossa prece. Vamos respirando profundamente, expirando lentamente, fechando os nossos olhos e nos sintonizando a nossa espiritualidade. Vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, ao amado Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, à amada Mãe Maria Santíssima, a todos os benfeitores amigos que nos auxiliam e que trabalham tão amorosamente na seara de luz e amor do Pai Celestial. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e nos elevar, para que neste momento de prece, onde buscamos aprender sobre os seus ensinamentos à luz do seu Evangelho de amor, assim possamos compreender e refletir e bem aplicar em nossas vidas, sob a luz da consciência criadora, para que possamos manifestar juntos um mundo de paz, amor e fraternidade. Então fica conosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, vamos ler os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Um e outro tornando-se o mesmo, o Espiritismo não cria nenhuma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. No entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. A que se deve isso? À falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza, e é o que faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência em comum? Não, pois vêem-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens, apenas saídas da adolescência, aprendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas. Isso decorre do fato de que, a parte de certa forma material da ciência, requer apenas olhos para observar, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido específico, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria ainda são muito tenazes para permitir ao espírito que se desligue das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda tira-lhes a visão do infinito.
por isso eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo haver algo melhor do que aquilo que se tem. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato que não modifica senão pouco ou nada de suas tendências instintivas. Em uma palavra, eles só veem um raio da luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer suas tendências. Apegam-se mais aos fenômenos que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que os iniciem, sem cessar, em novos mistérios, sem se perguntar se já se tornaram dignos de entrar nos segredos do Criador. Estes são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns ficam no caminho ou afastam-se dos irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem-se a si mesmo, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Todavia, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil, numa outra existência. Aquele a quem é possível, e com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito, que domina a matéria de maneira mais completa, dá a ele uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que ainda estão mudas naqueles outros. Em uma palavra, ele é tocado no coração e, além disso, sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, enquanto os outros ouvem meros sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar-se desse limite e consegue, quando tem uma vontade firme. Que assim seja. Queridos irmãos, neste item, o Evangelho vem nos ensinar sobre as principais características dos bons espíritas, também nos explicando como se identificar o verdadeiro espírita, que também é o bom cristão. Como diz no Evangelho, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados que vimos no item anterior a este, que é o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de Deus, portador da fé verdadeira, caridoso, humanitário, virtuoso, conhece a transitoriedade dos bens materiais. Dentre as categorias de espíritas, Kardec, no livro dos Médios, nos mostra, na primeira categoria, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. São os chamados espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. São os chamados espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em administrar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. A caridade é em tudo a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, os espíritas exaltados. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele incute confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril, no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo
que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos a convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam e com razão do julgamento deles. E graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Os bons espíritas estão incluídos, portanto, na terceira categoria, que é a dos verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. O bom espírita é reconhecido sobretudo pelo esforço em vencer, pois mesmo vivendo seus desafios, quedas e dificuldades diárias, sempre reergue e reafirma seu compromisso com a correção. Nosso compromisso é com o Evangelho do Cristo, pois o Evangelho e o amor permanecem para sempre. E como discípulos de Jesus, que possamos incorporar esse espírito de simplicidade, por vezes renúncias, entendendo que mais que conhecimento, devemos alcançar a compreensão, sabendo que mais importante que o saber é o fazer, porque senão assim serão em vão as palavras que sairão de nossa boca e não haverá ressonância com a sinceridade existente em nossos corações. Então, que façamos os esforços tão necessários para que consigamos alcançar este entendimento de que o bom espírita é aquele que luta pela coerência em si mesmo, pela consciência do que se faz e o discernimento em cada ação, mas, sobretudo, aquele que se esforça para ser um cristão e que será um braço do Evangelho a agir no mundo e nos corações. E finalizando com a nossa prece, elevados em pensamento e corações, agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de sermos banhados pelas bênçãos do Seu Evangelho de amor, trazendo luz às nossas consciências, que os conhecimentos que nos chegam esclareçam nossas mentes e que o amor, a fraternidade e a caridade estejam sempre presentes em nossos corações. Mestre amado, sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja.